Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você vai estar me ouvindo. Eu sou o professor Márcio Lopes do curso Mandetta, aqui na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. E eu vim hoje trazer para você alguns conhecimentos sobre o ECA para o nosso concurso da Polícia Militar do estado do Paraná. Então nós vamos trabalhar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um conteúdo bastante decoreba, algo que o aluno não gosta muito, mas você não vai perder, né, as questões na prova, fruto desse esforço que você vai fazer para aprender o Estatuto da Criança e do Adolescente. A minha função aqui com vocês, pessoal, dentro desse conteúdo que é o ECA, é trazer para vocês, mostrar para vocês aonde o examinador vai explorar as questões da prova. Mostrar para vocês quais são as palavras que ele vai trocar e levar a vocês aquelas questões que têm a maior probabilidade de cair na prova. Então vocês vão receber um material no PowerPoint, é um excelente material de fácil visualização e fácil memorização. Mas isso não vai dispensar que vocês façam a leitura da apostila, aonde o conteúdo está completo. A prova de vocês, na parte do ECA, ela tende a não buscar nenhum tipo de interpretação. Ela vai buscar a letra da lei, ela vai buscar o artigo da lei, o inciso da lei, de forma que vocês marquem, vocês vão marcar na prova, o examinador vai perguntar na prova exatamente aquilo que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá ok? Então, se vocês estiverem com a apostila de vocês, vocês vão ver que a sequência da aula é a apostila. Claro que não vai estar toda a apostila aqui no slide, que eu vou passar para vocês, mas ela é a sequência, tá bom? Então, como você vai poder assistir essa aula uma vez, duas vezes, entendeu? Nesse primeiro momento, a primeira vez que você estiver assistindo, simplesmente assista a aula, veja o slide, veja onde estarão as marcações, veja aquilo que é mais importante. Se for o caso, faça algum apontamento separado, tá? E depois realizem a leitura da apostila. Ok, pessoal? Então vamos começar. O estatuto de vocês, ele não perguntou todo o ECA. Ele foi pontual naquilo que ele queria para a sua prova, tá? Vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Idade da criança e do adolescente. Uma pergunta frequente em concurso público. Qual é a idade da criança e qual é a idade do adolescente? A criança, pessoal, é até 12 anos. E a palavrinha que vai aparecer na prova de vocês, incompletos. Então é até 12 anos, mas até 12 anos incompletos. Por quê? Porque a partir dos 12 anos e 18 anos, tá, de idade, eu vou ter o adolescente. Ok? Uma questão simples que gosta de aparecer em prova, tá? Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente, a palavra é excepcionalmente, este estatuto às pessoas entre 18, ok, e 21 anos de idade. Então, eu posso aplicar o ECA para uma pessoa entre 18 e 21 anos de idade, que já é maior de idade, que não é mais adolescente, excepcionalmente em casos previstos em lei eu vou poder, tá? Mas é uma exceção, não é a nossa regra. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei. Então, pessoal, olha só, a criança goza de todos os direitos fundamentais nossos, tá? Todos nós temos os direitos lá do artigo 5º da Constituição Federal, os direitos fundamentais. A criança goza de todos esses direitos, né? A criança e o adolescente. Agora, olha só, ela também goza de uma proteção integral. Essa proteção integral, ela é dada pela família, pelo pai, pela mãe, tá? E ela é dada pelo Estado também. O Estado é responsável por dar uma proteção integral à criança e ao adolescente.
A criança e o adolescente é garantido desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, se aparecer na tua prova pode marcar, social, em condições de liberdade e de dignidade, tá? O ECA aplica-se sem discriminação de nascimento, não há nenhuma hipótese de discriminação para a aplicação do ECA. Ele aplica-se sem discriminação de nascimento, a situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, tá? Religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então não há nenhuma hipótese de discriminação para a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, não importando quem é a criança, da onde vem, status social, nada disso interessa quanto ao tratamento que ela deve receber. Então, por exemplo, não é que seja uma proteção para o hipossuficiente, aquela criança, filho de uma família que não tem necessidades nenhuma, que tem muitas necessidades, mas também o ECA protege, digamos, aquela criança que nasce em berço de ouro, tá? Não é porque a família tem todas as condições que o Estado não é responsável, tá, por garantir totalmente os direitos daquela criança, ok? E a assistência que ela venha a necessitar. É dever da família, muito cuidado com os verbos, tá? Com os verbos no ECA, eu já vou adiantar para vocês desde agora, muito cuidado com o poderá, com o deverá, com o dever, com as obrigações, ok? Porque eles trocam verbos na hora da prova. Em provas em que a letra seca da lei será perguntada, vocês tenham a noção de que o examinador ele vai mexer palavras, trocar palavras, tá? Substituir palavras para transformar as alternativas em erradas e deixar só uma certa para você marcar ou vice-versa, tá ok? Então tem que ter muita atenção em relação às palavras. Olha só, é dever da família, da comunidade, não é só da família, é dever da comunidade, é dever da sociedade em geral e do poder público assegurar absoluta prioridade à efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Vejam, pessoal, a criança e o adolescente ela tem prioridade de atendimento. Então ela chega num hospital, por exemplo, necessitando de um atendimento, ela tem prioridade sobre um outro adulto que esteja esperando um atendimento e não seja, lógico, caso de emergência ou de urgência, a criança tem essa prioridade. E é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar essa prioridade à criança. Percebam que não é só um dever do Estado e também não é só um dever da família. É um dever da comunidade em geral, tá? E da sociedade dar essa absoluta prioridade à criança. A garantia de prioridade compreende. Isso aqui deslancha em prova de concurso público. Tá ok? Então, olha só, a garantia da prioridade. O que é essa prioridade aqui, ó, que o legislador falou? Como que funciona essa prioridade? O que vai cair na minha prova sobre prioridade no atendimento? Primeiro, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, em situação de socorro, pessoal, tá? A criança e o adolescente, ela tem o que? Prioridade, primazia, ela vai ser a primeira a ser atendida numa situação de socorro, tá? Precedência de atendimento nos serviços públicos de relevância pública. Então, olha só, a criança e o adolescente, ela tem precedência de atendimento nos serviços públicos. Nós, na realidade, estamos muito acostumados em chegar nos órgãos públicos e vermos aquela placa de atendimento preferencial para o idoso, né? Atendimento mais que preferencial para o idoso com mais de 80 anos,
Mas essa criança, esse adolescente, ele também tem essa precedência de atendimento nos serviços públicos, principalmente quando ele está numa situação de socorro, de urgência, de emergência, para ser atendido. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, as políticas públicas que dão apoio às pessoas, a criança e o adolescente estão inseridas nela e tem como garantia de prioridade no seu atendimento e na sua disponibilidade, tá? Destinação privilegiada de recursos públicos, olha aqui, ó, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, tá? Pessoal, é muito importante aqui, ó, vocês darem uma atenção especial, tá? Para essa parte aqui, ok? Isso aqui é um dos assuntos mais cobrados em provas de concurso público. Como que é essa prioridade de atendimento? Ele tem que materializar isso na tua prova. E ele vai materializar com essa letra A, com essa letra B, com essa letra C e com essa letra D aqui. Tá bom? Então deem uma atenção aqui. Leiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, tá? Essa prioridade aqui. Porque ela tem grande chance de cair na tua prova. Tá ok? A lei punirá qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Percebam que a lei vai punir a omissão, tá? A lei vai punir a omissão. Então eu tenho um dever de fazer com a criança e eu não faço. A lei vai punir a minha omissão. Porque a ação, é lógico que ela vai punir. Tá? Eu cometo uma agressão contra uma criança, uma violência contra uma criança ou um adolescente. Vocês não têm dúvidas que isso vai ser punido pela lei. Mas eu estou dizendo aqui para vocês que a lei vai punir a omissão. Por exemplo, eu tenho o dever de cuidado e eu não cuido daquela criança, eu vou ser punido por omissão. Tá bom? Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, ó, direitos individuais e coletivos. Às vezes a prova omite o coletivo ou diz que é só o direito individual da criança, não, é o coletivo também. E a condição peculiar de criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento, questãozinha muito em prova, cai muito em prova, né? Então olha só, pessoal. A condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Pessoal, nós temos que enxergar a criança e o adolescente como uma pessoa que está em desenvolvimento, que está criando, né, aquela cultura, aquela convivência social, aquela ideia de sociedade, ela está desenvolvendo aquilo. É assim que eu tenho que visualizar a criança e o adolescente. Então, como que vai cair na minha prova? Vai cair na minha prova que nós todos devemos enxergar a criança e o adolescente como uma pessoa que está em desenvolvimento. Por isso que eu tenho que estar sempre assistindo ela. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui nossa primeira questão. De acordo com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia da prioridade, ó, garantia da prioridade absoluta compreende. Como que eu vou responder essa questão? Ó, volta aqui e eu vou chegar aqui, ó. A garantia de prioridade compreende. O que que vai cair lá naquela questão? Ou vai cair a letra A, ou vai cair a letra B, ou vai cair a letra C, ou vai cair a letra D. Tá? É isso que vai cair lá naquela questão. Então eu vou lá procurar. Vamos lá. Ó, vamos ver aqui, ó. Letra A, primazia de receber proteção e socorro. Precedência de atendimento nos serviços públicos. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais. E destinação privilegiada de recursos públicos. Eu tenho que achar uma dessas alternativas aqui na minha questão. Letra A efetivação de direitos especiais em razão da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento? Não. Tá? O alcance dos direitos a todas as crianças e adolescentes sem qualquer distinção? Isso aqui é uma realidade, mas não tem nada a ver com a prioridade, tá, de atendimento. A implementação de políticas públicas de forma descentralizada? Lemos isso?
A corresponsabilidade da família, do Estado, da sociedade em assegurar a efetivação dos direitos fundamentais a crianças e adolescentes. Isso aqui é uma verdade, mas não tem nada a ver com o que a questão está me perguntando, porque ela está me perguntando na prioridade absoluta. Olha a letra E aqui, ó. A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a letra E. Aí quando eu volto lá, ó, tá escrito o quê? Aqui, ó, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Resposta, letra A. Tá? Quer dizer, letra E aqui no caso, a minha resposta vai ser a letra E, que era a letra A do conteúdo que nós estudamos. Vocês percebam que para o nível da prova que vocês vão fazer, a questão vai vir exatamente a cópia da lei. Tá bom? Por isso que vocês têm que assistir a aula e ler a apostila. É isso que vai trazer o sucesso para vocês, tá? Do direito à vida e à saúde. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas. É o Estado, né, dando assistência. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher. Então, todas, olha aqui, ó, eu não tenho exclusão. Independente de classe social, eu não tenho exclusão. Tá? E de planejamento reprodutivo às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada, à gravidez, ao parto, ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, o Estado ele tem o dever de prestar um atendimento e um apoio antes, durante e após o parto. Tá? É dever, né, do Estado para positivar o direito à vida. Essa parte aqui é importante, pessoal. Olha só. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação. Olha aqui a questão da prova, ó. Olha aqui a questão da prova, ó. No último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Os profissionais de saúde de referência da gestante, aqueles que ela conhece, que ela teve o atendimento, garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido, tá? Garantido o direito de opção da mulher. Então, como é que funciona isso aqui, pessoal? Olha só. A gestante, ela tem o direito que aquela equipe que cuidou dela durante toda a gestação seja a equipe presente no último trimestre da gestação e seja a equipe presente no momento do parto. É um direito que ela tem. É lógico que isso pode não acontecer, tá? Mas é um direito que ela tem e é uma coisa que a gente vai levar para a prova. Com muito cuidado isso aí, porque isso aqui cai em prova, tá bom? Uma coisa que cai muito em prova, pessoal, é tempo, tá? 18 meses, certo? Essas situações que falam em tempo, em idade, isso cai muito em prova. E é uma coisa fácil, a gente não erra. Depois que você lê 2, 3 vezes, você já massifica aquela situação do tempo, da data, e você não erra. E cai muito em prova, tá? Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação, tá? Então, o próprio serviço de saúde vai levar a gestante a procurar os grupos de apoio à amamentação, muitas vezes a orientar como que será feita essa amamentação pelo leite materno e tal, e muitas vezes levar para um banco de leite, né, quando a mãe não puder oferecer o leite para a criança, ela vai ser conduzida a esses bancos de leite. Tudo isso o poder público é responsável. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante. Olha aqui, ó, assistência psicológica também é incumbência do poder público, tá? A gestante e a mãe no período pré e pós-natal. Não é só durante o pré-natal que a mãe necessita
de um apoio psicológico. Ela também necessita desse apoio psicológico no pós-natal, né? No período pós-natal. Então, o apoio psicológico é pré e pós-natal. Lá na prova ele vai dizer para você que é só pré-natal. Inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal, que é após o parto. Ó, prevenir. Tá certo? A assistência deverá, olha o verbo aqui, ó. Esse verbo deverá, na hora da prova, o examinador troca ele por poderá. E não, o verbo é deverá, tá? Ser prestada também a gestante e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. Então, olha só, pessoal, a assistência psicológica é dever do Estado, tá? Ele deverá prestar essa assistência também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Então, pessoal, a mãe resolveu dar o filho para adoção. Ela vai ter direito à assistência psicológica. A mãe está presa, ó, privação da liberdade. Ela também tem direito à assistência psicológica, mesmo estando presa. Tá ok? Essa questão aqui, ela é uma questão explorada em concurso público, gente. Tá? Esse parágrafo aqui, ó, ele é explorado em concurso público. Tá bom? Então, a assistência é um dever do Estado. É um dever do Estado tanto para aquela mãe que vai ficar com o filho, quanto para aquela mãe que vai entregar o filho para adoção, quanto para aquela mãe que está presa. É dever do Estado prestar esse apoio psicológico. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante. Então, ela tem direito a um acompanhante, de sua preferência, é ela que escolhe o acompanhante, durante o período pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Tá? Ela tem esse direito aí, ok? A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno. Olha o verbo. Ela deverá, é obrigação do Estado dar uma orientação sobre o aleitamento materno. Tá? Alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos efetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Cuidado com o verbo é deverá. Aonde está escrito poderá, não é deverá. E aonde está escrito deverá, não é poderá. E isso, na prova, é normal. Uma prova vir trocando um pelo outro. Tá? A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e o parto natural, cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos, óbvios, né? Cuidado aqui. A atenção primária à saúde fará busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal. Olha só, a atenção primária à saúde fará busca ativa. O Estado vai atrás da gestante que não iniciar ou que iniciar e abandonar, tá, as consultas do pré-natal. O Estado vai atrás dela. Bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto, né? Porque após o parto, o Estado deverá prestar o apoio psicológico, ok? Porque muitas coisas podem acontecer com a mulher após o parto, né? Ela abandona a criança, tá certo? Então, ela necessita desse apoio psicológico pós-parto. Pessoal, outra questãozinha aqui, né, que eu já vi aparecer em prova, fala da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, ela é realizada todo o ano, ela é anual. Qual é a semana? É a semana que incluir o dia 1º de fevereiro. Então a semana, dia 1º de fevereiro cai na terça-feira. Aquela semana toda, tá? Ela é a semana de prevenção à gravidez na adolescência, ok?
Qual é o objetivo dessa semana de prevenção da gravidez na adolescência? O objetivo, pessoal, é disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas para evitar a gravidez na adolescência. Tá? E é dirigido, lógico, prioritariamente ao público adolescente. Ok? Questãozinha tranquila também. E acreditem, é uma questão explorada em prova. Tá? O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Olha essa palavra aqui, ó. Essa palavra, inclusive, na hora da prova, eles vão trocar ela pela palavra exceto, tá? Essa palavra, inclusive, eles vão trocar ela pela palavra exceto na hora da prova, tá bom? Cuidado! Inclusive quem? As mães submetidas à medida privativa de liberdade. Pô, a mãe tá presa, mas ela também vai ter condições para propiciar o aleitamento materno. Tá? A criança tem direito a permanecer com a mãe até os 6 meses, ok? E após, lógico, né, vai ser rompido esse vínculo, tá? Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Olha o verbo aqui, ó. Eles deverão. O serviço de unidades de terapia intensiva, eles deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Eles deverão. É um dever do Estado aqui também, tá? Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares, tá? São obrigados. Eu tô falando aqui, ó, numa obrigação, ok? Público e particular, eles são obrigados. Eles são obrigados a quê? 1. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 meses. Essa questão aqui, ó, ela cai na prova, tá? Essa questão aqui, ela é explorada em prova de concurso público. Olha só, pessoal, através de prontuários individuais, pelo prazo de 18 anos, tá? Os hospitais públicos e particulares devem manter esse registro pelo prazo de 18 anos. O registro tem que estar lá. Ok? Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Percebam que eu estou falando em uma obrigação dos hospitais. Ele é obrigado a fazer essa identificação, plantar digital e da impressão digital da mãe, tá? Ele é obrigado a fazer isso, ok? O que mais que o hospital é obrigado a fazer? Proceder a exames visando o diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Também é dever do hospital. Ele tem, lógico, né, digamos assim, um sumário lá a seguir de assistência e orientação aos pais e de exames obrigatórios a serem feitos no recém-nascido. Tá certo? Que mais que os hospitais têm obrigação? Fornecer declaração de nascimento. Pessoal, não é a certidão de nascimento. Pelo amor de Deus, não me joga essa questão fora na prova. Não é a certidão de nascimento que o hospital vai fornecer. O hospital vai fornecer a declaração de nascimento. E com essa declaração você vai lá no cartório registrar a criança e pegar a certidão de nascimento, tá? Nessa declaração vai constar necessariamente as intercorrências do parto
e do desenvolvimento do neonato. Também é obrigação dos hospitais públicos e particulares manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe, tá? Então isso aqui, ó, é direito que a mãe tem o direito de ficar num alojamento conjunto, ok, com o bebê, tá bom? Incumbe ainda ao poder público fornecer de forma gratuita, a forma é gratuita, aqueles que necessitarem medicamentos. Essa questão aqui, pessoal, já vi cair em prova. Essa questão aqui eu já vi cair na prova, tá? Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente aos que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Ok, gente? Já vi essa questão cair na prova, hein? Medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias relativas a tratamento, habilitação e reabilitação. Essa questão já caiu em prova de concurso público. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais, tá? Ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente, tá? Então, os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão, proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais, tá? Então, a criança ou o adolescente estão internados numa unidade de terapia intensiva. Um dos pais tem o direito de acompanhar de forma integral essa criança